dia. E digam, Ih, errou de professor. E aí, Frank? Ei, vamos lá. tio, é porque você é igualzinho. Ah! Mesma coisa. O branco dos olhos, né? Como diz o outro. Só se for. Ô tio, você não consertou a câmera não, que tá indo embaçado? É a qualidade da minha câmera, é essa, tá? Porque, na verdade, a minha, mas é porque eu tô usando, eu uso o meu computador de mesa, que é esse aqui. PC gamer. E aí, eu não tenho webcam e eu não consegui comprar depois disso. E aí eu uso a webcam do celular, que faz um aplicativo. Por isso que às vezes atrasa um pouco. Gente, então, O teclado de rico, tio. como foi solicitado pela escola, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente entra na nossa sala de aula é todo mundo colocar o nome aí no bate-papo, escrever presente, né? Vamos lá, ligar o webcam também. É outra. Escrevendo o nome no bate-papo. Botando presente. Isadora, Arthur, Davi Leite, Leandro, todo mundo ligando a câmera. Lembrando que a chamada é o que nós estamos escrevendo agora no bate-papo, tá? Ana Clara, Arthur. Cadê Iago? Iago, a câmera. Calma aí, tio, rapidinho, só vai pegar o livro. Tiago, câmera. Eu me sinto na sala de aula quando eu vejo a carinha de vocês assim. Diego tá se escondendo por quê? Tá com preguiça? Já vai estar quase na hora do almoço já. Eu tô aqui com uma fome, minha mãe tá fazendo comida, eu tô aqui sentindo o cheiro da comida. O tal do gordo é terrível, né? Gente, a quarentena tem que acabar para eu voltar pra academia. Só faço engordar. Franklin, é só você fazer exercício em casa. Mas eu não consigo, eu não gosto de fazer exercício em casa. Em casa eu só fico deitado. É horroroso. E jogando Isso... LOL, né? Não, eu tô trabalhando bastante, tá? Ó, eu tô em 3 escolas. Eu tô no Cristo Rei, no Poli 1 e no Regina Banhos. Todas as escolas eu tenho que fazer aula online, enviar aula, receber aula, atender pai, atender aluno. Eu fico o dia todo mexendo com esses trem, quando eu tô trabalhando, dia de trabalho. Gente, olha só, tá bom então. Tem muita gente aqui. Eu só quero entender o porquê que o pessoal que não ligou a câmera não ligou ainda. Luiz. Tiago ligou, ok. Leandro. Davi. Olha só, gente, vamos lá. Tô com algum problema na câmera, tá bom. Sei. Hoje nós vamos dar a introdução ao capítulo 5 do nosso livro, tá? E com certeza é um dos momentos, é um dos conteúdos históricos que eu mais gosto. E esse movimento ele foi tão fodarástico na história que ele vai marcar um antes e um depois, tá? Ou seja, ele vai ser um divisor de águas. A história, quando ele faz aquela linha do tempo que a gente estuda lá desde o 5º ano, ela vai dividir a idade moderna para a idade contemporânea, que é a idade que nós estamos agora, com esse acontecimento que nós vamos estudar agora, que é a Revolução Francesa, ok? É um movimento, então, assim, muito importante. Foi um movimento extremamente violento, foi uma revolução sangrenta, onde morreram milhares de pessoas, ok? E foi um movimento, de certa forma, de contestação àquela sociedade corrompida pela modernidade, ok? Aquela sociedade onde nós tínhamos ali uma sociedade pautada na monarquia, aquela monarquia absolutista, aquela monarquia desigual, né? E agora, antes da gente fazer a introdução do nosso capítulo, nós vamos assistir um videozinho juntos. É de 4 minutos do vídeo, ele é pequenininho.
Ele é um pouco violento, porque ele é de um jogo, ele é de um videogame, é de um jogo, né? Mas ele, assim, ele retrata a Revolução Francesa claramente, tá? Então, vou aqui compartilhar com vocês a minha telinha aqui. Compartilhar. Deixa eu ver se eu amplio aqui. Ok? Estão escutando o áudio? Sim? Todo mundo prestando atenção. Deixa eu ver aqui. Eu já joguei, é muito top. Ótimo, Diego. Muito bom. Melhor ainda, quem já jogou já conhece a Revolução Francesa. Vamos lá, então. Vou prestar atenção, o vídeo é pequeno, mas é elucidativo. A desperate people know nothing of mercy. Alguém aqui já ouviu falar da guilhotina, essa que nós estamos vendo aí no vídeo agora? Ela surge, ela começa a ser utilizada e é utilizada muito na Revolução Francesa, tá? For years, we the people had suffered the cruelty of men too fed to starve, too rested to care. But no more. Peraí. Tá travando, gente? Se estiver travando, não interessa. Tá travando pra todo mundo aí? Não? Um pouco, mas dá pra ver, assim. Tio, o meu não tá travando, não. Tá normal. Então... tá. Então quem tá travando é problema aí. Depois olha o link aqui, colocar aqui isso aqui, ó. Revolução Francesa, animação. Quem não conseguir assistir agora, tá? Olhar depois, tá bom? Mas não deixe de ver o vídeo, que é muito bom. É elucidativo. Vou voltar aqui. La République had endured years of war and failed military campaigns. A play for power by kings who cared more for their legacy than their people. With the nation deeply in debt, the nobility carried on with their lavish lifestyles, ignoring our struggles and levying taxes upon us to shoulder the load for La France. We starved in the streets, tossed aside like rats. No longer would we be left to die. We formed a National Assembly for the Third Estate, our first step in the fight for independence. Yet, we never could have known the dangers that lie waiting. The National Assembly vowed for life. We were willing to do what was needed, violently, if necessary. We surged, unstoppable. The taste of freedom and liberty fell upon each of our lips. When La Bastille fell, we grew hungrier, not for bread or for grain, but for justice. Even His Highness wasn't safe from our reach. For too long had he dismissed our threats. Let him try to ignore us now. After ordering the death of the king, one man thirsted for control. He claimed to represent the people against the monarchy, but was far more dangerous than any king. Maximilien de Robespierre. The slightest suspicion of counter-revolution was met with death.
Mere rumors and speculations, so many of us meet our end. Families torn apart by Robespierre's reign. A reign of terror. Hundreds of thousands dead. Streets run red with blood. But the reign of terror would not last. Robespierre knew he was to meet the very end he had brought upon so many. While fighting his arrest, he tried to make his escape, but he was unsuccessful. A bullet to the jaw to remind him of his failure. A desperate people know nothing of mercy. Liberté, égalité, fraternité. This is the history you know. Behind the bloodshed and la guillotine, a different secret revolution awaited. Its story burning to be told. O vídeo elucida a Revolução Francesa e ela realmente foi isso aí, tá, gente? Foi uma revolução violenta, uma revolução sangrenta, onde os embates políticos eles foram para a rua e as pessoas literalmente durante essa revolução elas se matavam, tá? E o que a gente vai tentar entender ao longo do nosso capítulo é exatamente isso. Eu sei que a gente já passou em relação às nossas orientações muita coisa relacionada à questão da Revolução Francesa. A nerdologia que estão me pedindo aqui, ela não tem um vídeo específico da Revolução Francesa. Ela fala um pouco sobre Napoleão Bonaparte, que ele vai vir depois da Revolução Francesa. Mas específico da Revolução Francesa, eles não fizeram um vídeo, né? Eu estive pesquisando. Mas esse aqui elucida bem um pouco a introdução do nosso livro, ok? Deixa eu ver aqui. Ok, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui o livro com vocês. Deixa eu achar aqui. Compartilhar. Todo mundo, então, lá no capítulo 5. Na introdução do capítulo 5. Tá? Quando a gente fala de Revolução Francesa, né? Aqui nós temos aqui a imagem, né, do Arco do Triunfo. E ela é um símbolo para os franceses. Eles, quando eles ganharam o Mundial deles, as duas vezes que eles ganharam, né? A última foi agora na Rússia. Essa região aqui fica cheia de pessoas, né? É uma área muito... ela tem muito simbolismo para os franceses, né? A tomada da Bastilha, que aconteceu em 14 de julho de 89, que foi no início, né, da Revolução Francesa, ela é comemorada como o dia da libertação pelos franceses, né? Então, essas transformações que a sociedade francesa ela viveu com a Revolução, ela vai acabar se disseminando por outras sociedades da Europa e do mundo inteiro, né? Essa Revolução Francesa, que ela vai ser influenciada pelo Iluminismo, ela vai influenciar muitas sociedades, porque a base da Revolução Francesa era contestar a monarquia, contestar o poder absoluto do rei e trabalhar a liberdade individual das pessoas. Liberdade essa que havia iniciado-se lá no Iluminismo, ok? Então, o início e a base, o contexto da Revolução Francesa se divide em 3 pontos. A liberdade individual das pessoas, a ajuda plena entre as pessoas dentro da sociedade e a igualdade entre todos. Ok? Então, o lema da Revolução Francesa vai ficar liberdade, igualdade, fraternidade. Em francês fica liberté, égalité, fraternité. Ok? Então, vamos falar muito sobre a base dessa questão da Revolução Francesa. Tá? Para tentarmos retomar a normalidade, eu quero que todo mundo pegue o seu marca-texto e me mostre agora, todo mundo levantando o marca-texto assim. Todo mundo com marca-texto, levantando, mostrando. Foi aniversário de Gabriela quando, Gabi? Seu aniversário? Oi? Seu aniversário foi quando? Ontem. Parabéns pra Gabriela. Todo mundo dando parabéns aqui, ó. Parabéns de... Assim, ó.
que é parabéns de surdo, que a gente não precisa de falar. Ana, parabéns pra Gabriela, balança os braços. Todo mundo dando parabéns. Olha só, gente. Então, todo mundo já pegou aí o marca-texto, né? Vamos lá. Essa França era uma França... Quando nós estivemos estudando sobre as monarquias ainda no ano passado, nós vimos que o rei que concentrava mais o poder no seu entorno foi Luís XIV, né? Ele era conhecido como o Rei Sol. Vocês lembram que nós falamos sobre ele? Ele chegava a falar assim, o Estado sou eu, né? Porque ele queria dizer que estava tudo concentrado e bem concentrado ali em suas mãos, tá bom? Então, a França, de certa forma... Deixa eu ver aqui... Isso, Luiz, coloca o nome. O Luiz chegou um pouquinho atrasado, tá lá falando sobre outras coisas ainda. Então, a França, do lado da Inglaterra, era um país muito poderoso, tá bom? Lá no finalzinho do século XVIII. E com Luís XIV com Luís XVI, que era o rei da época, né? Já tinha herdado, de certa forma. Nós tínhamos ali, então, ao contrário da Inglaterra, que tinha uma monarquia constitucional, na França, a monarquia era absolutista. O que quer dizer que a monarquia era absolutista, gente? Quem lembra? Eu falo assim, na Inglaterra nós tínhamos uma monarquia constitucional e na França nós tínhamos uma monarquia absolutista. Qual é a diferença entre uma monarquia constitucional e uma monarquia absolutista? Você lembra, Rafaela? Então vamos lá, gente. Monarquia absolutista é aquela que o rei, tá? Ele governa de maneira autoritária, né? Ou seja, o poder do monarca, muito bem, Luiz, era inquestionável. Muito bem, Luiz, exatamente isso na monarquia absolutista. Mas tinha acontecido alguma coisa lá na Inglaterra que tinha acabado com esse poder absolutista. O que foi que aconteceu? Que nós estudamos no início desse ano, que tinha feito a Inglaterra se tornar uma monarquia constitucional. As revoluções burguesas, que se dividem em três. Nós já tínhamos falado sobre isso. Iniciando com a Revolução Puritana, a República de Cromwell e, por último, a Revolução Gloriosa, que vai levar Guilherme de Orange ao poder e vai fazer com que ele assine o documento abrindo mão do poder absolutista. Então, a França, naquele período, ela era um dos principais países da Europa, batia de frente com a Inglaterra e, diferentemente da Inglaterra, ela ainda era, vamos dizer assim, uma monarquia absolutista, ok? Então, nós temos aqui a Inglaterra, que tinha uma monarquia constitucional, enquanto a França tinha uma monarquia absolutista. Os franceses e a alta elite francesa, a gente está falando aí em torno de 3% só da população francesa, tá? Eles eram, vamos dizer assim, a referência da Europa, né? Em termos de cultura, de ideia, as festas requintadas aconteciam na França, as principais peças teatrais, ou seja, o pensamento iluminista também vai ser difundido dentro dos franceses, dentro da sociedade francesa, tá? Porque a cultura era uma cultura elitista, não era uma cultura democrática, ela era dividida por toda a sociedade. Mas a sociedade francesa era muito desigual, gente, muito desigual mesmo. Nós tínhamos uma divisão aí que nós chamamos de divisão em estamentos, ou divisão de estados. Nós tínhamos o primeiro, o segundo e o terceiro estado. O primeiro estado era formado pela igreja, né? O segundo estado era formado pela nobreza e o terceiro estado era formado pelo restante da população, camponeses, burgueses e a classe trabalhadora, que sofria muito. A desigualdade social era muito, muito grande na sociedade francesa antes da Revolução, tá? Aqui. Vamos ver como que era formada essa sociedade aqui francesa, então, tá? Então, o primeiro estamento, né, ou o primeiro estado, era composto pelo clero da Igreja Católica. Ok? Deixa eu marcar aqui bem direitinho. O clero, gente, representava só 0,5% da população. Ou seja, cerca de 130 mil pessoas que eles viviam no privilégio, tá bom? Eles eram muito privilegiados dentro dessa sociedade.
Aí a gente fala assim, professor, o clero era qualquer padre? Não, era a alta elite da Igreja Católica, tá bom? Os bispos, os arcebispos e etc. Logo abaixo do clero, no segundo estamento, vamos marcar aqui, nós tínhamos esse segundo estamento formado pela nobreza. Cerca de 400 mil aristocratas faziam parte desse grupo, tá? Gente, fazer parte do primeiro e do segundo estado na sociedade francesa era viver uma vida de festa, de luxo, né? De banquetes, de fartura. Era uma sociedade onde, enquanto tinha, a gente falava assim, mas na nossa sociedade nós também temos pessoas que são muito ricas e outras pessoas que vêm de uma classe média normal. É verdade, nós temos mesmo. Só que nós temos que entender nesse processo é o seguinte, diferentemente da nossa sociedade, a sociedade francesa daquele período, era uma sociedade onde 3% da população vivia do luxo da riqueza, enquanto o restante da população, em torno de 97% da população, vivia na miséria, morrendo literalmente de fome, tendo que pagar impostos para que esse primeiro e esse segundo estado continuassem vivendo do luxo da riqueza. Então isso é muito complicado, ok? Isso é um problema para a sociedade. Então a gente tem essa formação aí dos dois estados. Posso apagar? A Júlia tá bom, Júlia. Pagando, hein? Passando. Vocês estão anotando, fazendo a marcação de vocês? Sim, né? Ok. Que legal. Espera um pouquinho. Pronto. Ninguém vai arriscar mais, não. Os irmãos se amam mesmo, né? Vamos lá. E nós temos aqui, então, a formação daquilo que vai ficar conhecido como terceiro estado. Tá? E aí, olha só que interessante. O terceiro estado, nós estamos aqui que ele era formado por cerca de 98% dos franceses, né? Plebeus e o restante da população. Todo mundo estava no mesmo barco. Essa sociedade estamental, ela não dava opção para as pessoas, mesmo que nesse grupo, por exemplo, do terceiro estado, tivessem pessoas ricas, comerciantes ricos, eles não tinham acesso às decisões políticas, né? A própria burguesia que fazia parte dessa sociedade, a alta burguesia também, ela não tinha acesso ao primeiro ou segundo estado, tá bom? Ou seja, ainda existia nessa sociedade uma questão relacionada ao nascimento. Dependia muito da onde você tinha nascido, qual era a sua origem, né? Então, quando a gente fala do terceiro estado, tipo assim, todo mundo era pobre no terceiro estado, professor? Não. Existiam pessoas ricas e muito ricas também nesse terceiro estado, mas a grande parte da população francesa, né, ainda era formada por servos, tá? Aqueles servos ainda lá da Idade Média, que estavam presos à terra, né? Havia ainda muitos servos no país. Ou seja, existia um resquício do feudalismo dentro dessa região. Ok? Então, aí nós temos a formação então, do primeiro, do segundo e do terceiro estado. Era bem claro que essas coisas aconteciam dentro dessa sociedade. Deixa eu só ver até quais horas vai a nossa aula. Tá bom. Posso passar, gente? Tá, Rafael, espero, vai. Pode ir, tio. Tá bom. Para de... Seu irmão tá rindo de você, Rafael? E aí, essa sociedade vivia dessa forma, mas alguns problemas vão começar a acontecer, né? E nós vamos ver agora o que é que... Até 11h35 a minha aula, gente. Nós vamos ver assim, quais são os problemas claros dessa sociedade que vai levar, né? Esses problemas, de certa forma, unidos entre eles, vão acabar transformando a sociedade francesa em um caldeirão e vai acontecer aquilo que nós vimos no videozinho da introdução da nossa aula, tá? Todos aqueles problemas, todas aquelas revoluções relacionadas a essa sociedade, né? E aí nós vamos ver que essas coisas vão estar
influenciando muito dentro dessa sociedade, tá bom? As sociedades, principalmente o terceiro estado, eles eram muito oprimidos, eles não tinham muitas liberdades individuais, tá? Ou seja, o terceiro estado, querendo ou não, essa opressão gerava muita revolta dentro do terceiro estado, tá? Principalmente quando faltava comida. Gente, prestem atenção no que eu vou falar aqui com vocês agora. Nós tivemos várias revoltas e várias revoluções no mundo inteiro, tá bom? E aí a gente pensa assim, ok, essas revoltas onde a população vai para a rua e quebra tudo, aquela coisa, e muda e transforma mesmo a sociedade. E aí eu tenho para falar o seguinte para vocês. Muitas coisas causam revolução, mas se tem uma coisa que causa revolução assim, sem exceção, se acontecer, ela vai vir encaminhada de uma revolução, é a fome da população. Se a população morre de fome e a população percebe que ela tem duas saídas. Ou ela fica em casa e morre, ou ela vai para a rua, pode ser que ela morra ou pode ser que ela mude alguma coisa. E foi o que aconteceu na França. Ou seja, a população com fome vai para a rua buscando melhores condições de vida, tá? Mas assim, por que aconteceu essa fome? Principalmente algo relacionado aos aspectos climáticos, tá? Que prejudicavam os cultivos, ou seja, a agricultura, porque o principal alimento dos franceses naquele período ainda era o pão, tá bom? Então, a primeira crise, né, que vai, de certa forma, transformar em motins, o primeiro motivo dessa crise do final do século XVIII serão as crises relacionadas à agricultura, à falta de alimento, ok? Então, as crises alimentícias eram um fator primordial em relação a isso. Seca, chuva, isso tudo vai ocasionar dentro dessa sociedade falta de alimento, as pessoas vão passar fome e isso vai trazer um problema. Outro fator que vai influenciar a questão da Revolução Francesa é uma crise econômica severa, tá? Por quê? A França, como tinha um problema com a Inglaterra, ela participou da guerra a favor da independência das colônias inglesas, lá na América do Norte. Mas, professor, o que os franceses têm a ver com aquilo? Nada. E por que eles participaram de uma guerra que estava lá no continente americano? Porque eles queriam prejudicar a Inglaterra. Mas Luís XIV, que era o rei da época, ele não tinha noção que participando daquela guerra, ele ia ter um gasto econômico muito grande, né? E isso ia prejudicar o seu próprio governo, tá bom? Então, nós tivemos, primeiro fator da crise do século XVIII, que vai ter como consequência a Revolução Francesa. Uma crise na produção de alimentos, provocado principalmente por questão dos aspectos climáticos, secas, chuvas, ok? Essa aqui é a primeira crise que nós vamos ter. O Luiz está perguntando se é por isso que o nome do pão é francês. A característica do pãozinho francês que nós temos ele vem da França mesmo, era feito pelos franceses, tá bom? Depois, nós temos aí a ideia dos custos de manutenção. Deixa eu só marcar aqui, outro fator significativo, né? Espera um pouquinho, ficou feio isso aqui. Do Palácio de Versalhes, né? Aquilo ali era um poço de gastar dinheiro, gente. Que é essa imagem que nós estamos vendo aqui logo na parte de baixo. Ainda hoje é visitado, é luxuoso até hoje. Então, vocês imaginam no século XVIII, há 200 anos atrás, né? Ou seja, eles mantinham uma corte ali que viviam do luxo, né? Só para vocês terem uma ideia, só o Palácio de Versalhes, que era o local onde o rei vivia, consumia 6% de toda a renda da França. Só o Palácio de Versalhes, aquela coisinha pequenininha ali. Ou seja, os gastos eram exorbitantes, eram tremendos, tá? Então, nós vamos já para o terceiro fator primordial para a crise do século XVIII, tá?
crise alimentária, crise econômica motivada pela guerra dos Estados Unidos, né, da independência das colônias americanas, e os gastos significativos na manutenção do Palácio de Versalhes. Posso apagar? Vocês estão acompanhando aí, né? Deixa eu ver aqui se todo mundo fala ok. Acho que está todo mundo ok. Muito bem. Vamos lá, então. Alex, a França não ganhou nada. O Alex perguntou assim, mas a França ganhou alguma coisa participando da guerra lá dos Estados Unidos, das colônias americanas? Não, Alex, não ganhou nada. Tá? A única coisa que os franceses queriam era prejudicar os ingleses, porque eles sempre foram rivais históricos, os franceses e os ingleses, né? Mas assim, eles não ganharam nada, pelo contrário, só perderam. Porque era bem assim. Vamos imaginar Luís XVI, que era o rei da França na época, ele tinha nos cofres públicos, vamos lá, guardado 100 mil reais. Vamos falar de maneira metafórica, tá, gente? Tava lá guardado 100 mil reais. Aí falava assim, olha, senhor Luís XVI, nós estamos passando por uma crise alimentícia muito grande, né? Nós tivemos uma mudança climática muito forte. Você pode pegar esse dinheiro e você pode, por exemplo, dar comida para a população. O que o senhor acha? Isso vai fazer com que a população fique mais tranquila, não ocasionando a revolta. Aí Luís XVI, não, melhor eu vou gastar o dinheiro, o único dinheiro que eu tenho, com uma guerra que não tem nada a ver comigo. Foi mais ou menos isso que ele fez. Ou seja, o pouco dinheiro que ele tinha, que ele poderia investir para diminuir a miséria da sua população, ele gastou em uma guerra que não estava relacionada com ele. Ou seja, meio doido, né? Luís XVI, ele era meio doido mesmo. Ele fez exatamente isso. Então, né, esses três fatores aí vão acabar ocasionando o início dessa Revolução Francesa, tá bom? E aí, querendo ou não, Luís XVI, quando ele começa a ver, né, que está tendo muito problema dentro dessa sociedade, né, ele vai querer convocar a Assembleia dos Estados Gerais. O que seria a Assembleia dos Estados Gerais? Era convocar uma reunião entre ele e os três estados que nós tínhamos falado. Quais eram esses três estados? Era o primeiro estado, formado pela igreja e pelos sacerdotes, enfim, né, as pessoas relacionadas à igreja. O segundo estado, formado pela nobreza. E o terceiro estado, formado pelo restante da população e pela burguesia como um todo geral. Ok? Então, Luís XVI tentou convocar uma reunião para buscar um caminho para sair dessa crise onde eles estavam. Porque o negócio já estava ficando feio. Ele começou a perceber que a coisa não estava bonita, tá? Deixa eu só marcar aqui. Então, o Luís XVI, né, ele sabia que ele tinha que ter, de certa forma, promovido mudanças radicais na economia do país. Como era ele que mandava, né? Que, de certa forma, era importante fazer uma reforma no sistema de tributação, né? Porque o primeiro estado e o segundo estado, gente, além de viver da luxúria, eles não pagavam impostos. Eram eles que ficavam com grande parte da riqueza do país e eles não pagavam impostos. Eles eram isentos dos impostos, né? Então chegaram para Luís XVI, que era o rei da época, e falaram assim, olha, Luís, eu acho que a gente tem que, de certa forma, começar a cobrar impostos dessa população. O que você acha? Né? E lógico que a aristocracia ia ser contrária, né? Então, de certa forma, para sair da crise, em vez de aumentar os impostos, Luís XVI vai convocar a Assembleia dos Estados Gerais. Era uma reunião entre os representantes dos três estamentos da sociedade francesa. Ok? Aquilo que nós tínhamos falado ali agora. O terceiro estado, quando começou essa reunião, ele passou a acreditar que aconteceriam mudanças. Porque não era algo normal ser convocado uma Assembleia Geral. Então, a primeira vez que isso acontece, o terceiro estado fala assim, olha, foi convocada uma Assembleia Geral, ótimo. Vamos fazer o quê? Esse é o momento da mudança. Só que as votações do Estado Geral funcionavam da seguinte forma. O primeiro estado votava, o segundo estado votava
e o terceiro estado votava. O voto não era por quantidade de pessoas. O voto era feito por estamento. Então, toda proposta que acontecia durante, né, essas assembleias funcionava da seguinte forma. Perguntava assim, vamos cobrar impostos de todo mundo. Aí o terceiro estado falava, concordo, tinha um voto. O primeiro e segundo estado, que formavam, né, cerca de 2% da população, se juntavam entre eles e votavam o contrário à proposta. Então, sempre o terceiro estado ia perder a votação, porque o primeiro e o segundo estado se uniam e o terceiro estado ficava isolado. Então, todas as propostas, sempre elas iam mais para um lado do que para o outro, ok? Ó, primeiro e segundo estado votavam entre eles, isolando assim o terceiro estado. Então, essa possibilidade de mudança meio que foi caindo por terra. O terceiro estado foi se dando conta disso. Foi percebendo que essa assembleia não seria tão democrática assim da maneira como eles queriam. Tá bom? Posso apagar aqui? Eu acho que eu já mandei vocês fazerem essa atividade, só que eu não mandei o arquivo ainda para correção. Então, a gente vai fazer a correção juntos aqui. Vocês já fizeram essa atividade aqui, não já? Da página 85? O povo rindo, né, Rafaela? Mas, enfim, vamos fazer juntos aqui, então. A número 1 da página 85, deixa eu ver aqui se já fizeram. Eu ainda não fiz, tio, tá? Então tá, vamos fazer juntos aqui, então. Vamos lá. A número 1 fala assim, ó, descreva a composição da sociedade francesa às vésperas da Revolução Francesa, né? Da sociedade da França às vésperas da Revolução Francesa. Então, nós tínhamos o primeiro estado, composto pelo clero da Igreja Católica. Nós tínhamos o segundo estado, composto pela nobreza. E tínhamos o terceiro estado, que abrigava o restante da população. Trabalhadores urbanos, artesãos, pequenos e burgueses. Essa era a estrutura dessa sociedade francesa antes da Revolução, tá, gente? Primeiro estado, igreja, só 5% da população. Segundo estado, nobreza, 1,5% da população. E terceiro estado, que abrigava o restante da população, cerca de 98% dos franceses, formado por trabalhadores urbanos, artesãos, pequenos comerciantes, camponeses e burgueses. Tá bom? Tinha essa galera toda aí formada aí. Vamos anotando aí. Eu acho que eu vou precisar comprar uma webcam, né, gente? Tá difícil aqui minha situação nessa... Né? Você acha também, Isabela, que eu vou precisar? Meu celular não tá fluindo bem, né? Só que eu estava apressando as webcams e só tem aqui aquelas webs que é para blogueiro, para as pessoas que fazem vídeo do YouTube. Aí são caríssimos, tipo assim, R$300 uma webcam. Eu não preciso de uma webcam profissional. Eu preciso de algo que... Como a conexão da minha webcam ela não é feita por cabo, ela é feita pela rede, aí por isso que fica travando assim às vezes. Mas eu vou ter que ir, não tá ficando legal mesmo não. Ok, gente, essa primeira questão. Alguém tem alguma dúvida em relação à primeira questão ainda? Deixa eu olhar aqui. Se alguém tiver uma dúvida, levanta a mão, que eu tô vendo a carinha de vocês. Não? Tá todo mundo fazendo as anotações aí. Alex, você tá com dúvida? Não. Você que a Alex tinha levantado a mão. Aí na questão número 2, posso passar para a questão 2?
Posso, né? A questão 2 fala assim, ó. A força da monarquia francesa não impediu que a economia da França entrasse em crise, especialmente nas décadas finais do século XVIII. Quais foram os principais fatores dessa crise? Primeiro, fatores climáticos ligados à produção de alimento. Depois, os gastos que os franceses tiveram na Guerra da Independência das colônias inglesas. E o terceiro e o último, não menos importante, o excesso de gastos com os luxos da corte francesa. Esses foram os 3 fatores aí que vão levar a economia francesa a entrar numa crise profunda, que vai ser o fator principal para o início da Revolução Francesa. Travou o quê? Saiu a imagem? Não? Ah, o Arthur deu uma travadinha lá mesmo. Acontece, gente. Nós somos... Tem mais uma questão na página 86, não tem? É que eu tô sem o livro. Gabriela, você já terminou? Tem uma questão na página 86, não tem? Olha aí pra mim. Tem, só a 3. A3, falta só, vamos corrigir só essa pra gente terminar. Posso passar? Deixa eu ver aqui a carinha do povo. Quem não fez ainda, tira um print aí, tá bom? Eu vou apagar. Só pra a gente responder a última questão, pra gente não ir embora incompleto. A questão número 3, então, nos fala assim. Em 1788, o rei Luís XVI convocou a Assembleia dos Estados Gerais. O que era essa Assembleia e que razões levaram o rei a convocá-la, né? Então, a Assembleia era uma reunião da qual participavam os representantes dos 3 estamentos da sociedade francesa, né? E quais as razões, né? Tinha o objetivo de... Vamos ver? Objetivo... consultar em momentos de necessidade. Espera um pouquinho, foi torta essa aqui. Espera aí, deixa eu marcar direitinho aqui. Então, foi uma reunião, né? Porque nos pergunta, né, o que era a Assembleia, quais as razões que levaram, né? A população, então, essa reunião que tinha o objetivo de reunir e consultar, porque a população estava passando fome, né? Principalmente com os preços dos alimentos, né? Preço das mercadorias, sobretudo dos alimentos. Essa é a resposta, né, gente? Uma reunião formada pelos 3 estamentos, tentando consultar os seus súditos para buscar um caminho para quê? Pelo fato da população estar ali faminta por causa dessa crise econômica. Ok? Dúvidas em relação a alguma dessas 3 questões que nós falamos aqui agora? Então é isso, gente. A nossa aula está chegando no fim. Eu não vou desligar, só estou avisando para vocês, né? Deixa eu ver aqui que alguém me mandou uma mensagem. Tio, eu pesquisei webcam HD barata, apareceu uma de R$1.800. Tá vendo? R$1.800, vocês acham que o tio de vocês tem condições de pagar R$1.800 numa webcam? Eu tava olhando na Kabum, mas eu não achei nada num preço bacana. Só acho essas caras, essas profissionais. Não tem mais aquelas baratinhas.
Aí eu tô me virando aqui com o celular. Professor, o que que é webcam? Webcam, você não sabe o que que é? Ai, que coisa, que legal, que engraçado. Antigamente, nós não tínhamos celular, Isabela, logo que surgiram os primeiros computadores. E aí, você tinha que ter... Era uma câmerazinha que você colocava assim na parte superior da tela do computador para te filmar. Porque porque igual o meu computador... Uma câmera. É uma câmera, mas assim, porque o meu computador é um computador físico, ele não é um notebook. É um PC normal, igual aquele que a gente usa na escola. E aí, você precisa, os periféricos, aquilo que é de fora, extra, você tem que ir comprando. Não tá em tudo dentro do mesmo lugar, igual o notebook. E é isso. Tia, tem umas de R$ 100. Aonde você achou? Americanas. Ah, eu vou dar uma olhada depois. Vocês estão tudo pesquisando pra mim, né? Tio, na Calunga acha barato. Calunga é o quê? É uma loja de papelaria. De papelaria? E eletrônico. Tá. Vou dar uma olhada assim que eu terminar aqui, porque tá triste. E eu acho que a gente vai Americana é só você pesquisar. O webcam é R$ 100 que aparece um monte. Será que são boas, assim, que dá pra ficar com uma... Eu acho que vai travar menos, né? Vou dar uma olhada. Gente, olha só. Quem for terminando já pode ir saindo, tá bom? Dando tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, tio. Tchau. Olha só. Não, depois eu falo que já saiu. Teve gente que saiu. Tchau, tio. Tchau, Fala, professor. Falou, tchau. É uma ideia, Luiz. Pode ser que a gente semana que vem faça isso, tá bom? Pra não ficar muito perdido na aula de filosofia. Mas a proposta não é muito bem essa, não. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, tio. Tchau, Fran. Tchau, Franklin. Tchau, tchau.